Queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, livro dos Juízes. Abra a sua Bíblia comigo no livro dos Juízes, capítulo de número 7. Livro dos Juízes, capítulo de número 7. Aos visitantes que estão conosco nessa noite de hoje, sejam muito bem-vindos, tá? Vocês são muito importantes para cada um de nós aqui dessa igreja. Você, a sua casa, a sua família são muito importantes. Então, sinta-se abraçado por esta igreja, por todos os obreiros e ministros dessa igreja que aqui estão. Sintam-se abraçados. Livro dos Juízes, capítulo de número 7. Nós vamos ler a partir do verso de número 9. Pode ser a partir do verso de número 9. Todos acharam? Digam amém. Isso. Juízes, capítulo de número 7, a partir do verso de número 9. Diz assim a palavra do Senhor. Naquela mesma noite o Senhor disse a Gideão: levanta-te e desce ao acampamento, pois eu o entregarei nas tuas mãos. Mas se tens medo de descer, leva contigo o teu servo Purá ao acampamento. E ouve o que dizem, assim as tuas mãos serão fortalecidas. Preste bem atenção, ouve o que dizem. Deus está mandando Gideão ir até o acampamento dos midianitas e está dando algumas instruções para ele. A primeira: ouve o que dizem, assim as tuas mãos serão fortalecidas. Então, de acordo com aquilo que eu escuto, sendo instruído por Deus, as minhas mãos são fortalecidas em meio a enfrentamentos, em meio a embates, para atacar o acampamento. Então ele e o teu servo Purá desceram até o posto avançado dos sentinelas no acampamento. Os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos do leste cobriam o vale, com uma grande multidão de gafanhotos, e seus camelos eram inumeráveis, como a areia da praia do mar. No momento em que Gideão chegou, um homem estava contando um sonho ao seu companheiro. Eu tive um sonho que um pão de cevada vinha rolando sobre o acampamento dos midianitas, e quando chegou a uma tenda, bateu nela e derrubou a tenda. A tenda virou de cima para baixo e ficou estendida por terra. Quando seu companheiro ouviu isso, respondeu: isso não é outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, israelita. Deus entregou nas mãos dele os midianitas e todo este acampamento. Verso número 15. Quando Gideão ouviu o sonho contado e a sua interpretação, adorou a Deus. Em seguida voltou para o acampamento de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o acampamento dos midianitas nas vossas mãos. Então dividiu os 300 homens em 3 companhias, pôs trombetas e jarros com tochas acesas em suas mãos, ou nas mãos de cada um deles. Verso número 17. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. Assim que eu chegar à extremidade do acampamento, fazei o que eu fizer. Deixa a sua Bíblia aberta, tá bom? Deixa ela aberta aí, se você puder, seja ela de papel ou digital. Deixa ela aberta aí para a gente poder falar um pouquinho sobre esse texto que nós acabamos de ler aqui do livro dos Juízes, no capítulo de número 7. Se você puder, volte comigo alguns capítulos lá no início do livro dos Juízes. O livro dos Juízes, ele ou melhor, no capítulo de número 6, por favor. O livro dos Juízes é um capítulo que, na minha opinião, é um divisor muito especial da parte de Deus para o povo de Deus, porque Deus decide, após a morte de Josué, Deus decide tratar com o povo, e a Bíblia diz que o que acontece nesse tratamento de Deus com o povo? O povo começa a errar, falhar, e todas as vezes em que o povo erra, o povo falha, Deus levanta um juiz. Esse juiz, ele toma as causas desse povo em tuas mãos, ele decide orientar esse povo é orientado por intermédio de Deus através desse juiz, e anos se passam e daqui a pouco o povo começa a pecar de novo, e novamente Deus levanta um outro juiz, e por aí vai. O livro dos Juízes, ele é baseado praticamente nisso. Então, é um livro que conta muitas histórias, fala-se muito dos feitos de Deus através da vida de homens, e um desses homens é esse homem que nós acabamos de ler agora, esse homem chamado Gideão. Com certeza para você não há dificuldade nenhuma, porque você já ouviu várias vezes muitas pessoas com certeza falarem sobre este homem chamado sobre Gideão, falar sobre lagar, falar que lagar não é lugar de amassar uva, que é lugar de amassar uva, não é lugar de malhar trigo.
alguma coisa referente a isso. Então a gente não vai ter muita dificuldade de compreensão relacionada ao que Deus colocou no meu coração, e eu quero dividir contigo nessa noite. Lendo esse texto, lendo a palavra do Senhor, eu consegui entender algumas coisas baseadas na história desse homem. E é isso que eu quero dividir com você na noite de hoje. Algumas lições que o livro dos Juízes, em especial a vida de Gideão, traz para nós, o tratar de Deus com esse homem, ele traz para nós nos dias atuais que nós estamos vivendo. Nós lemos aqui o capítulo de número 7, e vimos que no capítulo de número 7, a partir do verso número 9, Deus dá uma direção a Gideão. A Bíblia diz que Deus está falando com ele, que naquela mesma noite, o Senhor mandou ele ir num arraial, num lugar onde havia um povo que estava reunido lá. Que povo é esse? Você vai voltar uma página e nós vamos ver aí, capítulo de número 6, deixa aberto a tua Bíblia no capítulo de número 6, para nós só compreendermos um pouco melhor sobre isso. Diz assim o verso número 1: Mas os filhos de Israel voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e este os entregou às mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas eram mais fortes do que Israel, por isso os israelitas fizeram esconderijos nos montes, nas cavernas e nas fortalezas, porque acontecia que quando Israel semeava, os midianitas e os amalequitas e os outros povos do leste invadiam as suas plantações. Verso de número 6: Assim Israel se enfraqueceu muito por causa dos midianitas, por isso os israelitas clamaram ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor enviou um profeta. Quando os israelitas eles decidem clamar ao Senhor por conta da submissão, por conta de tudo que estava acontecendo com o povo de Israel, através da vida dos midianitas que os oprimiam, todas as vezes a Bíblia diz que eles saíam para semear, quando eles liberavam as suas sementes, quando estava perto da colheita, os inimigos vinham e destruíam tudo. Israel está vivendo talvez um dos seus piores momentos. Por que piores momentos? Um dos seus piores momentos. Por quê? Porque o texto diz que eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Todas as vezes em que eu decido desagradar a Deus, todas as vezes em que eu decido fazer coisas que são mal aos olhos do Senhor, haverá uma colheita para a minha vida. Querendo você ou não, aceitando você ou não, existe uma ordem, um fator que é importante demais, seja você cristão ou não, seja você amigo do Evangelho ou não, você que vem aqui como visitante ou não. A Bíblia diz que tudo aquilo que o homem semeia, ele vai colher. Então se você tem semeado, se nós temos semeado coisas boas, iremos colher coisas boas. Se temos semeado coisas difíceis, ruins, iremos ter uma colheita ruim. Afinal de contas, você não planta café e colhe cana. É impossível, você não planta café e colhe arroz. Tudo aquilo que você planta, você vai colher, sim ou não? E nós, sim ou não? Sim, pode dizer sim sem medo. Tudo aquilo que você planta, você vai colher, sim ou não? Tanto as coisas boas quanto as ruins. Hoje nós estamos vivendo em meio a um tempo que parece que as coisas estão se invertendo. Parece que o que é errado tornou-se certo e o que é certo tornou-se errado. Mas eu tenho uma boa notícia de Deus para te dar na noite de hoje. O que é errado continua sendo errado, o que é pecado continua sendo pecado, o que é desobediente continua sendo desobediente, o que é desagradável continua sendo desagradável, o que é favorável continua sendo favorável, o que é certo continua sendo certo, e Deus continua sendo Deus, aceitando você ou não, querendo você ou não, Ele não muda por conta da minha e da sua atitude. Então, lembre-se, tudo aquilo que você estiver fazendo hoje, uma hora vai chegar a colheita. Já ouviu aquela famosa expressão, uma hora a conta chega, uma hora a fatura chega, uma hora o boleto chega? Chega. A Bíblia diz que o sol, ele brilha, a chuva cai para o ímpio e para o justo. Não tem como Deus abençoar você e não se lembrar da pessoa que está ao teu lado. Só que nós, muitas das vezes, eu digo nós porque eu me incluo nisso, nós queremos receber de Deus dádivas, coisas boas, coisas excelentes, quando o que venhamos, o que estamos semeando, é desacordado daquilo que Deus queria que nós semeássemos. Então o primeiro conselho para você hoje, preste muita atenção naquilo que você tem semeado. Preste muita atenção no que você tem semeado, porque a qualquer momento a sua colheita chegará.
Poxa, pastor, eu saí da minha casa hoje para ouvir essa palavra. A palavra que tem para nós hoje é essa. A qualquer momento chegará uma colheita. Eu creio que eu vou viver tempos favoráveis. Você crê? Diga amém. Tudo é de acordo com o que você tem semeado. O que você tem plantado? Pastor, eu não estou falando de oferta. Isso aqui não é momento ofertório. Eu estou falando daquilo que pode ser contextualizado a tudo, que engloba a tua vida. Seja ela financeira, emocional, sentimental, familiar, profissional. O que você tem semeado? Tome cuidado com o tipo da semente que você tem liberado, porque pode chegar uma colheita desagradável para você. E o que Deus menos quer é que nós venhamos sofrer danos por conta de consequências nossas, atitudes tomadas nossas, por não saber o que fazer como certo. É por isso que eu tenho dito várias vezes aqui, todas as vezes que tenho oportunidade, Deus nunca vai te deixar desorientado. Nenhum de nós que aqui estamos hoje, no dia de hoje, na noite de hoje, podemos dizer, Deus não se lembrou de mim. Não, Deus se esqueceu de mim. Mentira. A Bíblia diz que os olhos do Senhor contemplam todos os moradores que estão na terra. Quando Deus olha para a terra, Ele vê você. Ele olha a tua casa, Ele vê a tua família, e Ele vê o momento em que você está semeando. Infelizmente, a semeadura, ela é algo que eu faço, é eu que libero. Então, de acordo com o que eu tenho liberado, é impossível eu colher outra situação a não ser aquela que eu estou plantando. E se tem algo que é bom, um lugar bom para se plantar, é no reino de Deus. Não estou falando de oferta monetária, não estou falando de dinheiro, estou falando de tudo. Tudo. Não é o seu dinheiro, não é a sua quantia, não é a sua oferta, não é o cifrão que você pode entregar na casa do Senhor, não. Isso também é bom, e é importante. Se você não é dizimista, deve ser. Se você não é ofertante, deve ser. Por quê, pastor? Porque quando eu oferto com liberalidade, quando eu entrego com liberalidade, eu sei que haverá um tempo de colher. Mas eu não estou falando somente disso. Isso talvez seja a menor parte. Semeie a tua vida na obra do Senhor. Semeie a tua família na obra do Senhor. Porque o solo do Senhor sempre e sempre será um solo fértil. E se tem algo que Deus tem desejo, é em abençoar, irmãos. É abençoar. Quantos aqui estão aqui hoje e são abençoados por Deus? Levanta a sua mão. Deixa eu te lembrar uma coisa, você talvez que não levantou porque não entendeu a pergunta, ou ficou preocupado. Quando eu digo bênção, não é bênção financeira não, isso é a menor parte. Existe em você o fôlego de vida no dia de hoje. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Se você está aqui agora, é porque Deus semeou sobre você uma colheita que talvez você nem deveria receber. Misericórdia. A misericórdia do Senhor se estendeu sobre nós uma vez mais. Deus nos deu a oportunidade de estarmos vivos. E por quê? Porque ainda há um propósito, ainda há um projeto, ainda há um querer, ainda há um agir de Deus. Só que nós somos tendenciosos a fazer, sabe o que? Dar desculpas, fazer errado. O povo está vivendo esse momento difícil diante dos midianitas. Por quê? Porque fizeram algo que desagradava ao Senhor. Diga para quem está do seu lado, ainda há tempo. Diga, ainda há tempo. Não, fala para ele entender, diga, ainda há tempo de consertar o que estava errado. Diga, Deus te chamou para ser um libertador. Diga, Deus te chamou para ser um libertador. Fala para essa pessoa que está do seu lado, para ela entender o poder da palavra. Talvez você está aqui agora e a tua família está presa, está cativa, mas Deus te chamou, Deus vai usar você. É você que Deus quer. Mas sabe qual é o problema? O nosso problema é o problema que Gideão alcançou. Qual? Desculpas.
E se tem uma coisa que nós somos bons, é de dar desculpa. Ah, você não veio porque eu não vim porque não deu. E desculpas e desculpas, me perdoe a expressão, muitas delas uma palavra que se usa muito, esfarrapadas. Desculpas assim que não deveria, era melhor você falar a verdade, não foi porque eu não quis. Eu não estou porque não é legal para mim. Só que nós somos tendenciosos a inventar alguma coisa. Pastor, você está me chamando de mentiroso? Eu estou me colocando na mesma situação que você. Não estou te chamando de mentiroso, eu estou dizendo que muitas das vezes nós, para tentarmos sair do foco de uma situação que nós sabíamos o que devíamos fazer, nós colocamos desculpa. A Bíblia está repleta delas. Um exemplo para você, Moisés. Deus decidiu chamar Moisés. E a primeira desculpa de Moisés: eu sou gago, a minha língua é pesada, eu não posso falar. É complicado, para mim não dá. E Deus está dizendo: vem cá. Deus falou para ele: não fui eu que fiz a boca? Não é eu que coloco a palavra na boca do homem? Então para de me dar desculpa. Uma palavra para nós que estamos aqui hoje, diante da presença do Senhor: pare de dar desculpas. Pare de dar desculpas. Não tente enganar a Deus. Deus te conhece, não tenta enganar a Deus. Não dá desculpa esfarrapada para o Senhor, porque o Senhor nos conhece. Poxa, pastor, o senhor está chateado? Não estou chateado, não estou aborrecido. Eu tenho que te orientar para você não sair daqui amanhã e dizer assim: eu fiz algo errado. Por quê? Porque eu não tive uma palavra. Não é mentira sua. É como eu não posso tomar uma atitude errada e dizer assim: ah, mas não tinha ninguém para me alertar. O Senhor vai me alertar. O Senhor vai colocar alguém, uma criança, um obreiro, um pastor, um membro. Deus vai me alertar. Deus não vai me deixar fazer coisas erradas. Mas para isso os meus ouvidos tem que estar aguçados para ouvir, sabe o que? A palavra do Senhor. O que não vai deixar você se perder é a palavra do Senhor. O que vai te dar o norte, a direção, é a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor para você hoje é essa: Deus quer usar você, Deus quer usar a sua história. Para mim não dá, eu não chega, não consigo mais. Não dá desculpa, Deus quer usar você. Capítulo de número 6, abre aí a sua Bíblia. Se ela estiver aberta, melhor ainda. Os midianitas estão indo, arrebentando tudo de Israel, sim ou não? Sim ou não? Me ajuda, sim ou não? Sim. Eles estão acabando com as plantações, eles estão destruindo tudo que Israel se... Pensa comigo, irmão, se tudo aquilo que você plantou até o dia de hoje, que é agradável aos teus olhos, agradável aos olhos do Senhor, você vê ser dizimado, ser arrebentado, você vê tudo isso se perder, isso vai te deixar preocupado, sim ou não? Como Deus é extremamente cuidadoso, Ele não vai deixar você se perder. Ele não vai permitir que o que você tenha liberado, lançado sobre a presença dEle, se perca. E ainda que você lançou algo que não era para você lançar, ainda há tempo de você reverter isso. Que isso, pastor? Sim, porque Ele é misericordioso. Ainda que você esteja andando de mal a pior, ainda a misericórdia dEle se estende sobre você. Eu não estou fazendo apologia a você fazer coisas erradas, não. Se você está errando, é hora de você parar e entender: peraí, eu tenho que dar um basta, está na hora de eu parar, stop, eu paro e vou começar a acertar. Porque a vida de um servo de Deus, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, não é uma vida bagunçada. Você não pode andar a bancarrota do jeito que você quer. Você tem que andar do jeito que o Senhor determinou. Então, verso de número 12, no capítulo de número 6. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está contigo, homem valente. Rapaz, eu queria receber uma palavra dessa. Pensa você aqui hoje, agora, recebendo uma palavra dessa do próprio Deus, o anjo do Senhor. Não é um anjo, é o anjo do Senhor, se apresentando para você, dizendo assim: o Senhor é contigo, servo.
poderoso, homem de Deus, mulher virtuosa, jovem abençoado. Imagina o Senhor falando isso para você hoje. Seria bom, sim ou não? Sim ou não? Quantos gostariam de receber essa palavra? O Senhor é contigo, homem valente, homem valoroso. Faz assim com a tua mão se você quer. Então, o Senhor está liberando sobre você. Está saindo do altar, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo, homem, mulher, jovem, adolescente, visitante. O Senhor é contigo. Levanta essa cabeça e para de se esconder. Levanta essa cabeça e para de dar desculpas. Desculpa. Continua aí, verso número 13. Gideão respondeu ao Senhor: ah, meu Senhor, se o Senhor está comigo, por que aconteceu tudo isso? Aí ele começa a narrativa dele. Onde estão todas as tuas maravilhas que nossos pais contaram, nos dizendo: não foi o Senhor que nos tirou da terra do Egito, mas o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas? É claro. Por quê? Porque aborreceu a Deus, fez o que era errado, e está querendo colocar na conta de Deus algo que eles sabem que eles estão fazendo errado. Verso 14. O Senhor virou-se para ele e disse assim: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Não sou eu que estou te enviando? Verso número 15. Ah, meu Senhor, como livrarei Israel? A minha família é mais pobre de Manassés, e eu sou o menor da casa de meu pai. O Senhor disse novamente: eu estarei contigo, e tu derrotarás os midianitas como se fosse um só homem. O problema de Gideão inicial é o mesmo que eu e você temos. Nós somos bons em dar desculpas. Nós somos bons em dar desculpas. Geralmente, quando você é confrontado, você sempre tem uma boa desculpa para tentar organizar as coisas. Só que Deus já havia falado para ele 2 vezes: eu estou contigo, eu vou com você, você não está só. Ah, mas eu sou o menor da minha casa, a minha família é a menor da tribo. E aí? E aí? Pastor, o senhor não sabe a rua onde eu moro, em Vila Canaã. E aí? O senhor não sabe o tamanho da minha casa em Santa Cruz da Serra. E aí? O senhor não sabe o meu histórico familiar. E aí? O senhor não sabe como que eu cheguei aqui. E aí? Deus é contigo. Deus quer te usar. Deus quer usar você para fazer uma grande obra. Para de dar desculpa. Para de dizer que não dá. Para de se anular. Não, para mim não dá, né? Não dá. A igreja está cheia de gente, cheia de pessoas boas, com potencial. Vocês estão vendo isso. Isso não é palavra minha, não é porque eu estou falando. Vocês estão vendo homens, mulheres, pastores, presbíteros, ministérios de louvor passarem por aqui, liberar palavras sobre a nossa vida. Pessoas que estão aí no anonimato. Você é um deles. Para de dar desculpa. Para de dar desculpa. Não, pastor, é que eu tenho muito trabalho. Se está desempregado, quer trabalho? Deus escancara a porta. Pela misericórdia dele, abre uma porta gigante. Ah, eu não vou porque vão precisar de mim hoje lá. Não, você tem que cumprir sim. Não seja um irresponsável. Não seja um irresponsável. Vá, trabalhe. Não estou dizendo para você não ir trabalhar. Não estou dizendo para você deixar de fazer aquilo que é a tua responsabilidade. Mas você sabe que nem sempre é assim. Alguém que está aqui sabe, nem sempre é assim. O que é prioridade para você? Porque se a minha viagem é prioridade, eu dou um jeitinho lá na empresa. Se o meu passeio é prioridade, eu dou um jeitinho lá na igreja. Se a minha família é prioridade, eu dou um jeitinho. Para tudo eu dou um jeitinho. Mas para o Senhor, a gente sempre coloca alguma coisa. E no final de tudo,
Nós, tá? Eu não posso, senão você vai achar que eu tô jogando sobre você uma responsabilidade. Não é. Nós, quando eu digo nós, somos todos. Nós. Deus entende. A gente dá uma desculpinha e Deus entende. Gideão respondeu: Senhor, a minha família é a menor, a minha tribo é a menor, eu sou o menor. Mas o Senhor disse para ele: não sou eu que estou te enviando. O Senhor disse para ele: sou eu que estou te enviando. Isso aí anula todo o propósito contrário. Isso aí anula toda e qualquer desculpa. Porque se o Senhor está te enviando, Ele viu em você algo que eu não vi, mas Ele viu em você. E melhor do que você ser visto por mim, ser enxergado por mim, é Deus te enxergar. Então se Deus te enxergou e disse: você vai fazer, será você que será usado. Eu vou usar você para libertar a tua família, eu vou usar você para um grande projeto, irmão. Vai nessa tua força. Ah, pastor, o senhor não sabe como que eu cheguei aqui. Eu estou muito fraquinho. Ah, para mim não dá. Estou pensando em desanimar, estou pensando em desistir. Ah, pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus. Abre a sua Bíblia comigo aí, Eclesiastes, capítulo de número 9. Eu estou fraco, para mim não dá. Eu estou pensando em parar, estou pensando em desistir. Pastor, porque o senhor não sabe como que eu cheguei aqui. Fica tranquilo. Eu não sei, mas Deus sabe. Eu não te conheço, mas Deus te conhece. Eu não posso, mas Deus pode. Eu não tenho força, mas o Senhor tem força para te levar. Ah, pastor, para mim não dá, está difícil. O senhor não sabe o que eu tenho enfrentado. Fica tranquilo, irmão. Fica tranquilo. Se você estiver andando debaixo da autoridade de Deus, debaixo da poderosa mão do Senhor, se cumprirá na tua vida. Eclesiastes 7, verso número 8. Primeiro, depois nós vamos para o 9. Verso número 8: melhor é o fim das coisas do que o início delas. Diga para alguém que está do seu lado, diga para alguém que está do seu lado, diga: está chegando um tempo novo. Diga: um ciclo está se fechando e outro está sendo aberto diante da presença de Deus. Melhor é o que está para chegar do que o que já veio. Existem coisas novas de Deus a serem derramadas sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família. Levanta a sua cabeça. Oh meu Deus, pastor, eu estou fraco, eu não tenho mais força. Mentira! Se Deus te viu, Ele sabe que há em você um potencial. Para de se esconder, para de dar desculpa. Abra um parênteses aqui. Para todo momento de enfrentamento, para todo momento difícil, Deus vai usar alguém. No Egito Deus usou Moisés, foi fácil? Não, não foi fácil. E olha que Deus mandava a Moisés: vai lá e faz isso. Quando ele fazia, o faraó segurava. E ele estava debaixo de uma palavra de Deus. Para cada Egito haverá um Moisés. Para cada faraó vai existir um Moisés. Para cada Jericó Deus vai levantar um Josué. Para cada Golias Deus vai levantar um Davi. Para cada família, para cada casa que precisa de uma libertação, Deus vai levantar um Gideão. Eu não tenho força. Mentira. Eclesiastes 9, verso 10. Se o Senhor disse para você: vai nessa tua força, Deus viu em você algo. Para de dar desculpa. E não sou eu, briga aí com o Senhor, porque a Bíblia que diz: tudo quanto vier à tua mão, faz-o conforme a tua força. Se Deus disse que é você, você tem força. Se Deus disse que é você, existe um potencial. Se Deus disse que vai te usar, eu não sei como vai ser, eu não sei o tempo que vai ser, mas eu sei o seguinte: você está debaixo de uma promessa de Deus. É, pastor, mas o senhor não sabe
tempo que eu estou vivendo, irmão, o tempo todo mundo tem o seu. Para de conversa, todo mundo tem o seu. Eu tenho as minhas lutas, você tem as suas. E a grande verdade é que alguns têm mais, outros têm menos, mas todos têm. Todos têm. Uns, a luta se intensifica um pouco mais em um determinado momento. Outros, por enquanto, talvez o teu mar está tranquilo, as ondas não estão açoitando o teu barco. Mas alguns, talvez, as ondas estão açoitando o teu barco. E você que já passou pelo momento da luta, é importante ressaltar para você que hoje você está na bonança, glória a Deus, aleluia, está tudo bem. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, já atravessei, o senhor não tem noção, e hoje Deus me colocou num lugar de refrigério, graças a Deus. Louvado seja o Senhor pelo teu nome, pelo nome dele, na verdade, através de você. Pastor, mas o senhor não sabe, eu estou vivendo uma das piores dificuldades da minha vida. Aquietai-vos e sabei que Ele é o Senhor. A qualquer momento Ele vai se levantar, Ele vai dar um stop nessa bagunça, Ele vai parar isso que o diabo está tentando fazer, Ele vai parar essa afronta, Ele vai parar essa luta, e Ele vai te pegar pela tua mão, vai te levantar e vai te colocar num lugar alto. Só que se você ficar continuando dando desculpa, você está só retrocedendo. Pior de tudo, pior, às vezes você estava na fila da bênção, aqui é a bênção, você era o próximo. Aí você murmurou, você fez algo que desagradou a Deus, você vai voltar lá para o final. E é ruim, irmãos, é muito ruim. E a sensação que dá às vezes, é que parece que Deus não viu, não, Deus viu. Por isso que você foi obrigado a retroceder, porque você deu mole. Que isso, pastor? Mas Deus, que é misericordioso, está dizendo para você: ainda há tempo. Ainda há tempo. O momento dos juízes é um momento difícil. O que Gideão está vivendo é um momento complicado. Mas sobre ele é uma palavra. E a desculpa que ele dá não é suficiente para fazer Deus parar de dizer para ele: você pode, vai nessa tua força. Quando o Eclesiastes, o escritor de Eclesiastes diz: tudo quanto vier à tua mão, faz-o conforme a tua força, é tudo que vier à tua mão. Chegou na tua mão, irmão, não tem como você dar desculpa. Uma coisa é eu pegar com a minha mão, outra coisa é vir até mim. Quando vem até a minha pessoa, o escritor está dizendo: tudo quanto vier à tua mão, faz-o conforme as tuas forças. É pouca, mas faz. É muita, faz. Está mediano, faz. Só não para. Só não para. Nessa problemática toda que estamos enfrentando, que a sociedade está vivendo, que o povo de Deus está vivendo, que a família está vivendo, vai ficar de pé quem tiver mais resistência. Quem conseguir resistir, vai conseguir receber o que Deus tem para poder liberar. Tanto é que a Bíblia diz: resistir ao diabo e ele, fala, pode falar, você sabe, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele, então, o diabo, se eu resisto, ele vai embora. E Deus, quando eu me achego, ele chega. Quando eu me aproximo, ele se aproxima. Quando eu vou, ele vai. Quando eu dou um passo, ele me recebe. Quando eu estendo a mão, as mãos dele estão prontas a me receber. Então, meu irmão, o negócio para mim e para você é o seguinte: resiste fielmente e para de dar ouvido àquilo que o inferno tem tentado liberar, e comece a se aproximar dos propósitos de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre aquilo que Deus tem para poder fazer através de você. Gideão era bom de desculpa, mas as desculpas não impediram Deus de usar ele. É muito bom quando alguém é encontrado por Deus. É muito bom quando Deus
encontra alguém. É muito bom quando nós estamos diante de um Deus que é um Pai todo-poderoso e nos dá oportunidades. Ainda que eu apresente para Ele as minhas mazelas, Ele é poderoso para me perdoar e me dar uma outra oportunidade. Gideão está vivendo esse momento. O capítulo de número 6 relata isso. E a Bíblia diz, no capítulo de número 6 que nós estamos aqui, verso 16: o Senhor disse novamente a ele: eu estarei contigo, e tu derrotarás os midianitas como se fosse um só homem. Espera aí, irmão, a gente está falando de uma nação, a gente está falando de um povo. Deus está dando a esse cara, me perdoa a expressão, Deus está dando a esse cara a oportunidade de ouvir da boca de Deus o seguinte: você irá destruí-los como se eles fossem um só. É muita certeza de um Deus que nos conhece querer usar alguém que está se colocando numa condição de não ser usado. E Gideão continuou: se tenho achado favor nos teus olhos, dá-me um sinal que és tu que fala comigo. Gideão ainda colocou Deus no canto da parede ainda. Falou: não, se é o Senhor mesmo, fala comigo. Eu vou preparar aqui uma oferta para o Senhor. Vou preparar aqui algo especial para o Senhor. Não sai daqui até que eu volte. O Senhor falou: tá bom, vai lá. Ele foi, preparou. Deus respondeu com fogo. Quando eu decido me apresentar, Deus decide responder. Quando eu decido me apresentar, Deus decide responder. E a resposta de Deus sempre trará algo grandioso sobre a minha vida, a ponto de Deus fazer o que fez e deixar Gideão tão impactado que Gideão falou assim: que isso, cara? E ele vai de novo: se é o Senhor que está falando comigo, eu vou fazer outra prova de Deus. Você conhece alguém que é assim? Não levanta a sua mão, não olha para o lado não. Não, se Deus está falando comigo, irmão, Deus vai falar isso. Deus, se é Deus que está, Deus vai fazer isso, toma. Não, se é Deus, eu vou abrir a minha Bíblia e Deus vai falar comigo através da palavra, toma a palavra. Se é Deus que está fazendo, se Deus me quer realmente, quando eu chegar lá, aquele louvor que toca o meu coração vai ser ministrado, toma o louvor. E mesmo assim, ainda assim, muitas das vezes eu fico colocando Deus numa condição que eu fico testando, provando. E Deus está me dando sinal, Deus está me dando prova, Deus está falando: ó, levanta a tua cabeça, é você que eu vou usar e acabou. Irmão, não adianta se esconder de Deus, não adianta. Ainda que você pense no lugar mais inusitado da tua vida, da tua história, os olhos do Senhor contemplam cada um de nós. Não há como se esconder de um Deus tão grande. Não há como retroceder diante da presença de um chamado tão grande. Deus escolheu você, Deus separou cada um de nós que aqui estamos. Deus não erra, irmão. Eu posso até tentar e sair do projeto, sair daquilo que Deus determinou. Eu faço isso, mas Deus não erra. Deus não errou quando colocou você sentado nessa cadeira na noite de hoje. Deus não errou quando me deu a oportunidade de poder falar para você hoje. Deus não errou quando começou a fazer o Espírito dele se mover dentro dessa casa hoje. Deus não erra. A bênção, ela não vai errar o seu endereço. Deus não é um carteiro irresponsável. Deus não é um entregador do Mercado Livre que dá na mão de qualquer um. Toma aí não. O que é teu, Deus vai dar na tua mão.
que é teu não vai parar na residência de ninguém, vai parar na sua casa. Vai parar na sua casa. O que é teu vai parar na sua mão. Mas para de se anular. Para. Pelo amor de Deus. Para de dar desculpa. Verso número 25. Capítulo 6. O Senhor está aqui. Naquela mesma noite o Senhor disse a Gideão: toma o segundo boi de teu pai, o de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de seu pai, e corta o poste ídolo de Azera, que está ao lado do altar. Depois disso edifica um altar ao Senhor, o teu Deus, no cume desta elevação, da forma apropriada. Toma o segundo boi e oferece-o em holocausto, com a lenha do poste de Azera, que tiveras cortado. Então Gideão chamou 10 dos seus servos, e fez como o Senhor havia ordenado. Mas não fez de dia, e sim de noite, pois temia a casa de seu pai e os homens daquela cidade. Quando os homens daquela cidade se levantaram de madrugada e viram o altar de Baal derrubado, o poste ídolo de Azera, que ficava ao seu lado, cortado, e o segundo boi, ou novilho, sacrificado no altar que havia sido edificado, então perguntaram uns aos outros: quem fez isso? Gideão está lutando contra um sistema, Gideão está lutando contra potestades e principados espirituais. E depois de averiguar e interrogar, descobriram que Gideão havia feito aquilo. Quando Gideão entende o que Deus tinha falado com ele: vai nessa tua força, faze conforme eu te disse. Gideão ouviu, tomou posse dessa palavra, a atitude dele muda. É chegado um tempo de atitudes novas. Primeira palavra para você: para de dar desculpa. Pastor, não gostei. Eu te respeito, mas para de dar desculpa. Segunda, é hora de atitudes novas. Que isso, pastor? É hora de você começar a se revoltar no mundo espiritual, no bom sentido da palavra. Está na hora de você começar a mostrar para Deus que você acredita que Deus é capaz de fazer através de você. Se você tem uma palavra, meu filho, nem você acredita nessa palavra, fica difícil. Fica difícil. Agora, quando você começar a acreditar nessa palavra e viver essa palavra, ninguém vai te parar. A primeira coisa, Deus vai botar ousadia e intrepidez em você. Deus deu uma ordem a ele: pega o segundo boi. Mas peraí, não estava em crise? Não era 7 anos? Nós lemos ali, não era 7 anos de problema que os midianitas estavam interrompendo, que os midianitas não deixavam. Como é que eles têm um boi de 7 anos? Como é que o pai de Gideão tem um boi de 7 anos? Você sabe qual é o boizinho que você tem criado no meio dessa crise que tem te atrapalhado de viver o que Deus quer.
Hoje é noite de você derrubar altares. Hoje é noite de você tomar posse da palavra. Hoje é noite de você viver na intensidade aquilo que Deus tem para você. Gideão decide fazer isso e isso começa a trazer um problema. Por quê? Porque os homens da cidade dizem assim: não, deve ser o filho de Joás. Vamos atrás dele. Como é que eles sabiam que era o filho de Joás? Ou se Gideão estava escondido, Gideão estava malhando trigo no lagar, Gideão não queria se apresentar. O povo de Israel fazendo covas, se acampando, se escondendo. Por que eles falaram logo o filho de Joás? Mas vamos lá, acharam que era ele, descobriram que era ele, bateram na porta dele. Cadê o teu filho? Nós interrogamos aí, averiguamos e vimos que o teu filho decidiu fazer algo que desagradou o nosso grupo aqui. Desagradou o contexto daquilo que nós estamos vivendo. Então traga ele para cá porque nós vamos matá-lo. Joás falou: não, peraí, não. Por quê? Porque ele derrubou o poste ídolo? Porque ele derrubou o altar? Ué, Baal não é Deus? O Deus aí que ele derrubou não é o Deus dele? Então ele brigue por ele. Se ele é Deus realmente, que ele brigue por ele. Não fica entrando em enfrentamento que não é para você entrar, irmão. Não pegue com a tua mão, prova que não é para você pegar. Se Deus te mandou, faça. Agora se Deus não te mandou, não faça nada. Outra coisa, se Deus te mandou, Deus vai te livrar. Que isso? Vão vir contra você, vão querer te surrar, vão querer falar de você, vão querer te atrapalhar, vão querer acabar com a tua vida. Não se preocupa, se você está debaixo de uma autoridade de Deus, Deus te garante. Não, pastor, mas o senhor não sabe o que está vindo contra mim. Você não sabe quem está com você. Mas hoje é noite dos teus olhos serem abertos. E você vai entender para que você foi chamado. Vai entender. Você vai entender que quem está com você é maior do que aqueles que estão vindo contra você. Ah, pastor, o senhor não sabe como que está a minha história, o senhor não sabe o que está acontecendo. Irmão, se garante em Deus. Garanta-se no Senhor. Pastor, o senhor não tem noção de quem me afrontou, o senhor não tem noção de quem falou comigo. E aí? Quem falou com você é maior do que o Senhor? Ah, para de história, irmão. Não, pastor, não posso porque o senhor não sabe como que está a minha vida. Irmão, quem te chamou é maior do que Deus? Duvido. Não, mas a minha garantia está não, né? Eu preciso ficar aqui porque eu tenho um negocinho aqui, eu estou com uma situaçãozinha aqui. Fica aí, bobo, no meio da tua situaçãozinha, fica. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Mas eu e você faremos menção do braço forte do Senhor. Haverá livramento no meio da crise. Haverá livramento no meio das decepções. Pastor, está me decepcionando. Não se preocupa não, Deus vai te livrar. Ah, está indo embora, deixa aí, é melhor ir. É melhor ir, é o Senhor que está limpando, é o Senhor que está tirando para te preservar. Porque você pela tua força mesmo, tu não tinha coragem de tirar. 7 anos tem um altar lá, e Gideão por ele mesmo, ele não tirou. 7 anos, um boi engordando, o altar lá, o povo vivendo um tempo de caos, e o poste ídolo lá, sendo alimentado. E Gideão vendo aquilo, porque Gideão via, morava dentro da casa. Mas Gideão pela sua própria mão ele tirou? Não. Tem coisa que com a sua própria mão você não vai tirar, é por isso que Deus está te dizendo: eu te escolhi. Você não tinha forças para tirar, mas eu estou te dizendo hoje: eu te dou força, eu esforço, eu te coloco com força no teu braço. Eu coloco você para entender que o meu propósito será realizado através das tuas mãos. E depois deixa para lá, irmão. Deixa para lá. Por quê? Acaso sereis vós que defendereis Baal? Quereis livrá-lo? Todos os que lutarem por ele estarão mortos pela manhã.
Se ele é Deus, defenda-se a si mesmo, pois o altar dele é que foi derrubado. Verso número 17, ou melhor, verso número 31. Por isso naquele dia chamaram Gideão de Jerubaal, dizendo: que Baal lute contra ele, pois ele derrubou o altar. Daquele dia, daquele momento em diante, Deus falou assim: a partir de hoje o medo sai de você. A partir de hoje eu vou te dar um espírito de ousadia, de intrepidez. Deus não te chamou para ser um medroso, Deus te chamou para te dar a você um espírito de ousadia, um espírito de intrepidez. Você é muito mais do que você imagina, porque sobre você há o Espírito do Senhor. Deus muda o nome dele. Ele não vai ser conhecido mais como Gideão, agora é Jerubaal, aquele que derruba o altar. Eu não sei como é que você está hoje, só que alguns altares têm que ser derrubados hoje, e tem que ser edificado o verdadeiro altar para o verdadeiro Deus. Pastor, e como que ficam as situações para trás? Esquece, irmão, esquece. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás, o apóstolo Paulo diz: eu prossigo para aquelas que estão diante de mim, porque há um alvo, e esse alvo ele vai me dar um prêmio, pela vocação em Cristo Jesus. Há um prêmio para mim e para você, numa linha de chegada. É só você parar e entender que você tem que esquecer o que passou e começa a viver um tempo novo. É muito fácil, eu quero viver algo novo e fazendo o que é errado, o que é velho. Faz meu coração arder de novo. Quando o teu coração arder, começa a viver o novo, de novo. Viva o novo de novo. Deus é intenso. Em todo o tempo que você buscar, em todo o tempo que você pedir, em todo o tempo que você chamar, Ele se apresenta. Deus é diferente de mim, é diferente dessa pessoa que está sentada do teu lado, que às vezes você pode ligar, você pode chamar, ele finge que não viu, ele finge que não escuta, mas Deus não. Clama a mim e responder-te-ei. Se há clamor, a resposta. Se você chama, Ele vem. Se você convida, Ele se aproxima. Verso 33, então todos os midianitas e amalequitas e outros povos que vinham do leste se juntaram e passaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então, eu amo isso aqui, verso de número 34. O cara que era bom de desculpa se encontrou com Deus. E quando alguém se encontra com Deus, acontece o que aconteceu no verso número 34. Então o Espírito do Senhor se apoderou de Gideão, e ele tocou a trombeta para convocar os abezerritas que se juntaram a ele. O cara estava cheio de medo, o cara estava cheio de desculpas. Mas quando o Espírito do Senhor se apoderou dele, irmão, acabou. Quando o Espírito do Senhor chega, o covarde tem que ir embora. Quando o Espírito do Senhor chega, se apodera do vaso. Lembra você, o vaso é de barro, o vaso é simples, mas carrega a excelência de Deus. Paulo fala sobre isso. Você é vaso de barro, você é simples, eu sou simples. Mas você carrega dentro de você algo que você nem conhece na sua totalidade. A Bíblia diz que dentro de você mora, habita o Espírito do Senhor. Irmão, e alguém que é impelido pelo Espírito do Senhor, lembra de Sansão? Sansão está voltando, está passando, e tem homens vindo contra ele. Ele pega uma queixada de jumento e começa, pum, 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 começa a cacetar todo mundo, arrebentar todo mundo, 1000 homens. Pô, mas com a queixada de jumento, não é a queixada, é o Espírito que estava sobre ele. Não é o que está na sua mão simplesmente, é quem está dentro de você conduzindo a sua mão. Porque talvez na sua mão tem só uma caneta. Parece ser algo tão simples, uma Bic, de
R$1, R$2, mas pode assinar um contrato poderoso em Deus. Por quê? Porque o Espírito do Senhor se apoderou de você e você está com o instrumento certo na tua mão. Abra um parênteses aqui para te dizer: não despreze o que está na tua mão. Na mão de Sansão tinha uma queixada de jumento, e foi o que ele usou para ser poderoso e matar mais de 1000 homens. Na mão de Jó, o que sobrou foi um pequeno pedaço de um caco de telha. Jó capítulo de número 1 diz isso. Mas foi o suficiente para ele se rapar no meio daquela crise. Então eu não sei o que está na tua mão, se é grande, se é pequeno, não importa. Mais poderoso é quem está dentro de você. Então entenda, pela tua própria ciência, pelo teu conhecimento, pela tua sabedoria, talvez não aconteça. Mas por quem Deus é, e entra em você com uma essência diferenciada, irmão, ninguém te para. E o Espírito do Senhor se apoderou de Gideão, e ele tocou a trombeta para convocar quem? Soldados. Eu acho interessante que há uma convocação, e em meio a essa convocação, 32.000 homens. Você conhece a história, não vou ficar fazendo conta para você aqui. Depois você lê lá. No meio dessa convocação de 32.000, ficou quantos? Quantos ficaram? Quantos ficaram, por favor? Isso, responda sem medo. Quantos ficaram? Isso, irmã Débora, você prega lá para as crianças lá. Quantos ficaram? 300, de 32.000. Mas ele começou só do seguinte: na primeira levada, covardes e medrosos, ó, voltou uma galera. Depois ele leva eles às águas, para beberem das águas, e ali faz uma nova separação. Porque o medo e a covardia, ela pode até te afastar do propósito. O medo e a covardia vai te afastar do propósito, mas as águas mostram quem é quem. Talvez seja por isso que a Bíblia diz que há um rio cujas águas correm debaixo do trono de Deus, a morada do Altíssimo. As águas fazem separação de quem é quem. E agora quem vai ficar? 300 homens. E Deus no meio disso dá uma estratégia para Gideão. Mas ainda assim, o capítulo de número 7 que nós lemos, Gideão está preocupado. Mas naquela mesma noite ele levanta, porque o Senhor disse a ele: levanta-te e desce. Esta é a palavra para você hoje, que está prostrado, parado. Levanta-te e desce. Ah, eu estou com medo ainda, Deus já fez tantas coisas, Deus já me deu tantos sinais, mas eu ainda estou com medo, ainda estou temeroso. Levanta-te e desce. E não vai sozinho, leva alguém com você, porque eu vou te levar num lugar onde estão falando. Sete, 9. Naquela mesma noite o Senhor disse a Gideão: levanta-te e desce ao acampamento, pois eu o entregarei nas tuas mãos. Deus vai fazer você ouvir o que estão dizendo. Deus vai aguçar o teu ouvido. Você pode achar até loucura o que eu vou te falar. Você pode até achar que é doideira, e que você pode até pensar que é mentira, é um direito que você tem. Mas eu já ouvi pessoas falando, sem estar no lugar onde elas estavam. Eu já ouvi. Não foi sonho, não foi nada disso não. Por algumas vezes, passei por essa porta ali, ó. Ali tem um portão grande e um portão pequeno. Entrei por esse corredor aqui, chegava ali e falava com quem estava ali dentro. Rapaz, você falou isso, estava falando aí um negócio aí. Que isso? Já falei isso algumas vezes na minha casa.
E é bom ouvir o que estão dizendo, por quê? Bom, primeiro, eu não estou lá, não participei. Mas se eu ouvir, uma coisa é certa: Deus quer fazer algo. Deus quer fazer algo. Levanta-te e desce. Porque com tudo que Deus te mostrou, ainda não foi o suficiente. Deus vai te fazer ouvir o que você vai receber. Deus vai te fazer ouvir o que tramaram, o que vai acontecer e a maneira que Deus vai se levantar. Quando Gideão pega, toma o caminho, desce com o menino, com o moço, ele chega no arraial. E o homem está contando um sonho para ele. E no sonho ele diz o que está acontecendo. E o homem que é do exército dele diz assim: isso não é outra coisa senão Gideão. Gideão entrou no acampamento, foi no lugar onde o inimigo estava, para ouvir o que Deus já tinha dito para ele que iria fazer. Quando ele escuta isso, ele entende: não, pô, com tanta coisa, será que era preciso esse cara desanimar de novo? Deus já te deu sinais, Deus já falou através de várias situações, e Deus está dizendo hoje para você de novo: levanta-te e desce. Quando você desce, você escuta. Quando você desce, Deus se apresenta. Lembra do profeta? Desce e vai à casa do oleiro, porque lá eu falarei contigo. Todas as vezes em que eu desço, Deus decide falar comigo. E se Deus está mandando ele se levantar, é porque ele está prostrado. Se Deus te manda você levantar, é porque de alguma maneira você está em um local que não era para você estar em desconformidade àquilo que Deus determinou. Então Deus decide te alertar, Deus decide alertar Gideão: levanta-te e desce. E para não ficar dúvida, leva alguém para poder ouvir com você. Deus não te deixará confuso. Deus não te deixará confuso. Pastor, mas eu não sei se é. Deus não vai deixar sombra de dúvida. Não haverá dúvida. Não haverá nada que não seja confirmação de Deus. Deus ainda foi mais criterioso. Mas, verso número 10 do capítulo 7: se tens medo de descer, leva contigo o teu servo. É como se Deus estivesse falando assim: ó, com tudo que eu já falei, você ainda está com medo? Leva mais um contigo. Quando Gideão ouviu o sonho contado e a sua interpretação, adorou a Deus. Em seguida voltou para o acampamento de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o acampamento dos midianitas nas vossas mãos. Então dividiu os 300 homens em 3 companhias, pôs trombetas e jarros com tochas acesas nas mãos de cada um deles, e lhes disse: olhai para mim e fazei como eu fizer. Assim que eu chegar à extremidade do acampamento, fazei o que eu fizer. Gideão está dizendo assim: do jeito que eu fizer, faça, porque em mim há autoridade. Do jeito que eu decidi chegar, fazer, falar, faça igual a mim, porque sobre mim há autoridade. É isso que Deus quer fazer com você. Quando você chegar na tua casa, do jeito que você determinar, do jeito que você falar, assim seja conforme o que o Senhor está falando contigo aqui. Abra a tua boca e libere palavras. Seja o maior exemplo naquele lugar onde você tem sido afrontado. Seja o maior exemplo no lugar onde você está sendo desonrado. Porque a Bíblia diz que aonde houver as dificuldades, houver as lutas, houver os impedimentos, haverá dupla honra. Aonde tiver vergonha, aonde você estiver sendo envergonhado, aonde você estiver sendo, esculachado, se prepara, porque é lá que o Senhor vai te honrar. Se você, é claro, estiver debaixo daquilo que Deus determinou. Os midianitas, os amalequitas e os outros povos do leste cobriam o vale,
como uma grande multidão de gafanhotos, e os seus camelos eram inumeráveis, como a areia da praia do mar. No momento em que Gideão chega, um homem está contando o sonho. O verso 15: quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou e disse: o Senhor está conosco, vamos embora. Verso 17 eu li para vocês. Verso 18: quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos a trombeta, tocai também as trombetas ao redor de todo o acampamento, e gritai pelo Senhor e por Gideão. Esse será o grito da sua casa, pelo Senhor e pelo Leonardo, pelo Senhor e pela Débora, pelo Senhor e pelo tio Antônio, pelo Senhor e pelo Carlos e Adag, pelo Senhor e pela Érica, pelo Senhor e pela Edna e o Marcelo. Não é por você primeiro, é pelo Senhor, porque é Ele que vai te levar ao momento de vitória. Só que se você não expressar isso, fica difícil. O Senhor te trouxe aqui hoje para dizer para você duas coisas, dentre todas as que falamos. A primeira: levanta-te e desce. Segunda, para de dar desculpa. Você está sendo muito bom em dar desculpas. O Ministério de Louvor pode vir para cá. Pode vir para cá o Ministério de Louvor. Você está sendo muito bom de dar desculpas e as suas desculpas estão te atrapalhando. As suas desculpas não estão atrapalhando Deus, estão te atrapalhando. Porque o Senhor quer usar você para realizar coisas grandes, e as suas desculpas estão te impedindo de chegar aonde Deus tem para você chegar. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de João. Evangelho de João. O capítulo é o capítulo de número 8. Se coloca de pé, por favor, em nome de Jesus. Eu te disse que Deus quer usar a sua vida, você crê, diga amém. Eu te disse que você tem que parar de dar desculpas. As desculpas estão atrapalhando você de chegar onde Deus tem. Deixa aceso, por favor. Pelo menos uma delas. As desculpas estão te atrapalhando. Você está preso. Gideão também estava preso, mas Deus deu uma ordem a ele. No Antigo Testamento, Deus se manifestava através de profetas. No Novo, Deus começou a usar o Filho dele para andar e falar. Logo após a sua morte e ressurreição, o Espírito continua governando a cada um de nós que aqui estamos. Amém ou não amém? Então hoje o Espírito fala conosco. Hoje somos direcionados pelo Espírito. O capítulo de número 8 do livro de João, o verso de número 36 diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E como que o Filho te liberta? Através da palavra. O Filho te liberta através do que você está ouvindo aqui agora, a palavra do Senhor. A palavra tem o poder para te libertar. Ninguém é algemado, ninguém que está preso consegue libertar a si mesmo, nem libertar ninguém. Quem está algemado, está preso, precisa que alguém vá ali, o solte para que ele possa libertar o outro. Então talvez você chegou aqui hoje, você estava algemado por cadeias. Não físicas, porque os seus braços estão livres, as suas pernas estão livres, mas cadeias espirituais têm te impedido de ver o que Deus tem para realizar através de você. E o Senhor hoje quer te libertar. Como? Através do Espírito dEle, através da palavra dEle. Você será o libertador dessa causa,
Deus vai te usar para poder libertar pessoas. Deus irá te usar para poder cumprir um propósito dentro da tua casa. Deus irá te usar para cumprir um propósito dentro da tua família. Deus irá te usar para cumprir um propósito dentro daquela empresa. O propósito de Deus será alcançado através da tua vida. Mas para isso é necessário você tomar uma posição. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Hoje é a liberdade do Filho para nós aqui nessa casa. O Filho está aqui através do Espírito dele, para poder nos libertar na noite de hoje. Feche os teus olhos e adore ao Senhor. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, adore ao Senhor. Não temerás o vosso coração. Declare isso. A esperança nasce com a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Diga confiando. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor. Diga, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Diga, confiando nele. Você não está confiando em qualquer pessoa, você confia em nosso Deus e em seu eterno amor. Não seremos abalados. Diga, não seremos abalados, não seremos abalados. Eu não sei como você chegou aqui na noite de hoje, mas eu sei que Deus está levando resposta ao coração de algumas pessoas aqui. Inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Diga, teus inimigos cairão. Teus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Olha para cá. Gideão decidiu dar ouvidos à voz do Senhor. A Bíblia conta que com 300 homens ele conseguiu destruir todos os midianitas e o acampamento. A Bíblia diz que a partir de então ele começou a se tornar um grande libertador, não só do povo de Israel, mas de toda a sua casa. A Bíblia diz no capítulo de número 8, verso número 36 do Evangelho de João: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Na noite de hoje é a noite de libertação. Eu quero conhecer onde está a primeira pessoa que está afastada dos caminhos do Senhor e colocou a planta dos teus pés aqui. Sabe que Deus está falando com você, sabe que você foi muito bom de desculpas até o dia de hoje, mas hoje Deus está dizendo para você: para de dar desculpas, porque eu já te chamei. Para de dar desculpas, porque eu já disse para você que eu tenho uma grande obra a realizar através da sua vida. Eu quero conhecer aonde está a primeira pessoa que está afastada dos caminhos do Senhor e entrou por essas portas na noite de hoje e sabe que Deus tem algo poderoso contigo e você estava afastado, ou você nunca aceitou a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas hoje é o dia da sua libertação e através de você Deus irá libertar muitos. Levante uma das suas mãos, porque a igreja que está orando aqui quer orar por você.
Você que está afastado dos caminhos do Senhor, você que ainda não fez um compromisso com o Senhor, está aqui dentro dessa casa nessa noite, Deus está falando com você. Levante uma das suas mãos. Levante a sua mão direita, se possível for. Levante a sua mão direita, entendendo eu aqui que você está fazendo um compromisso com o Senhor. E se você está fazendo esse compromisso com o Senhor, saia do seu lugar e venha aqui diante do altar. Aleluia. Hoje é noite de libertação. Aonde está a terceira pessoa? Você vai ficar aí? Vai continuar dando desculpas aí, sentado aí? Acharei conforto em teu amor. Aonde está a terceira pessoa afastada dos caminhos do Senhor? Eu sei que és aquele. Aonde está a terceira pessoa que nunca fez um compromisso com o Senhor? Hoje é noite de você botar um basta nessa história. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços. Em teus braços é o meu. A igreja está orando. E cadeias estão sendo quebradas. Em teus braços é o meu. Se pois o Filho descanso. verdadeiramente vos libertar, sereis livres. Em teus braços Você não consegue é o libertar a si meu mesmo, descanso. mas o Senhor consegue te libertar na noite de hoje. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu Diga, pois eu sei. amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, Que me guarda. me guarda. Estenda as mãos para cá, igreja do Senhor. Eu tenho duas irmãs aqui diante da presença do Senhor. Duas mulheres que vão começar a libertar. Pessoas que estão aprisionadas serão libertas através das vossas mãos. Pessoas que estavam libertas aprisionadas serão libertas através da vossa voz. Quando vocês se colocarem diante da presença do Senhor, nesse altar, igual estão fazendo aqui, Deus começará um tempo novo sobre a vida de cada uma de vocês. Você que está afastado, você que está aí, ainda de pé, e não tomou a sua decisão com o Senhor, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Senhor, eu abençoo a vida das minhas duas irmãs nessa noite. Eu determino sobre elas um tempo novo, Senhor. Um tempo de dupla honra, um tempo de coisas novas da tua parte, Senhor. Um tempo onde o teu nome será glorificado através da voz, ó Deus, que o Senhor colocará, Senhor, através da boca delas, ó Deus. Nada poderá impedir o teu agir, nada poderá impedir, Senhor, o teu querer, Senhor. Os medos são quebrados agora, Senhor. As algemas são partidas agora, Senhor. E haverá um tempo novo, um tempo de libertação, um tempo de cura, um tempo de milagre, um tempo de coisas extraordinárias. É o que nós determinamos sobre a vida delas. Caio em tua graça. Recaio de novo. Caio de novo em tua. E se eu passar? E se eu passar pelo vale? Diga, acharei Conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Me guarda.